Você sabia que Júpiter poderia engolir 1.300 planetas Terra? E além disso, ele nos salva de vários impactos de asteroides todos os anos? Pois é, meu amigo. O maior planeta do Sistema Solar é mais importante do que muitas pessoas imaginam. No vídeo de hoje do Louca Astronomia, vamos entender melhor sobre esse planeta gigante gasoso. Não saia daí. Júpiter surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, nos primórdios do Sistema Solar, a partir de um disco de gás e poeira que envolvia o Sol recém-formado. Segundo o modelo mais aceito pela comunidade científica, pequenas partículas de gelo e rocha se aglomeraram por atração gravitacional até formar um núcleo sólido e com massa suficiente, o que era cerca de 10 a 20 vezes a da Terra. A partir daí, esse núcleo atraiu imensas quantidades de hidrogênio e hélio do disco protoplanetário, crescendo rapidamente até atingir sua massa final. A massa de Júpiter é o dobro da soma de todos os demais planetas do Sistema Solar. Ele possui um diâmetro equatorial de aproximadamente 142.984 quilômetros. Isso significa que, hoje, Júpiter é cerca de 11 vezes maior que a Terra em diâmetro. Para usar um exemplo claro, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Por fim, ele fica a uma distância de mais ou menos 778 milhões de quilômetros do Sol. Mas mesmo sendo muito distante, sua rotação própria é muito rápida. Acredite ou não, um dia em Júpiter tem apenas 9 horas e 56 minutos de duração. A atmosfera de Júpiter é principalmente feita de hidrogênio e hélio, com traços de amônia, metano e água. Essas substâncias formam camadas de nuvens em altitudes diferentes. Uma camada superior de cristais de amônia, que cria faixas de cores claras. Depois, uma camada intermediária de nuvens de amônia e água, responsável por tons mais neutros. Por fim, uma camada mais profunda de gotículas de água, onde as temperaturas chegam a mais de 0 graus Celsius. As faixas coloridas, conhecidas como zonas e cinturões, resultam de diferenças de temperatura e velocidade dos ventos, que podem ultrapassar 600 km por hora. Depois de passar pela atmosfera, chegamos a uma região intermediária de Júpiter. A centenas de quilômetros abaixo das nuvens, a pressão ultrapassa 1 milhão de vezes a pressão atmosférica da Terra. Sob essas condições extremas, o hidrogênio se comporta como um metal líquido, conduzindo eletricidade. É nessa parte metálica que se gera o poderoso campo magnético de Júpiter, cerca de 14 vezes mais forte que o da Terra. E ele consegue se expandir por milhões de quilômetros ao redor do planeta. Indo mais adentro do planeta gigante gasoso, chegamos no centro, onde acredita-se existir um núcleo rochoso e gelado com cerca de 5 a 20 vezes a massa da Terra, composto por silicatos, ferro e gelo de água. Porém, as avaliações variam. Algumas medições da sonda Juno sugerem um núcleo difuso, em que rocha e hidrogênio metálico se misturam gradualmente, sem um limite bem definido. As pressões interiores podem chegar a impressionantes 50 milhões de vezes a pressão atmosférica terrestre, e as temperaturas internas atingem até 35 mil graus Celsius, o que é mais quente que a superfície do Sol. Essa estrutura em camadas, moldada pelos processos de acreção e imensas pressões internas, faz de Júpiter um laboratório natural único para entendermos física de plasmas, magnetismo planetário e a evolução dos gigantes gasosos. Todas as pessoas que olham para as imagens de Júpiter percebem uma coisa em comum: a famosa Grande Mancha Vermelha. Mas afinal, o que é essa mancha? Ela é simplesmente uma enorme tempestade anticiclônica, ou seja, gira no sentido contrário ao dos ciclones na Terra. Essa grande tempestade fica localizada no hemisfério sul de Júpiter, e vista de cima, suas nuvens formam um oval avermelhado tão grande que poderia engolir de 1 a 3 planetas, Terra lado a lado. Ventos dentro da mancha vermelha chegam a ultrapassar 600 km por hora nas bordas, circulando em torno de um centro relativamente mais calmo. As nuvens que vemos estão a altitudes onde a pressão é de algumas dezenas de milibares, ou seja, bem menor que na superfície da Terra, e as variações de cor dependem da composição química e da altura das nuvens. Ainda não há um consenso completo sobre o porquê da cor vermelha da Grande Mancha, mas o que cientistas arriscam que pode ser são as moléculas orgânicas de Júpiter, como se fosse uma espécie de tinta natural, ou então pode ser fósforo, ou até mesmo compostos sulfurados são candidatos. Estudar a Grande Mancha Vermelha ajuda a entender como tempestades gigantes se formam, evoluem
e vivem tanto tempo em planetas gasosos. Sondas como a Voyager, a Galileo e, mais recentemente, a Juno fotografaram e mediram detalhes da mancha, revelando estruturas de nuvens em altíssima resolução e fornecendo dados sobre a velocidade dos ventos e a composição química da região. Além de ser o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter é um dos planetas que mais possui satélites naturais, com cerca de 92 confirmados. Pois é, meu amigo. Enquanto a Terra só possui a Lua, Júpiter possui 92 satélites, fora que alguns cientistas acreditam que pode haver ainda mais. Dentre eles, existem as luas mais famosas: Io, Europa, Calisto e a maior lua de todo o Sistema Solar, que é Ganimedes. A lua Io é o objeto mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Tem centenas de vulcões, alguns lançando plumas de enxofre e dióxido de enxofre a centenas de quilômetros de altitude. Sua crosta rochosa é constantemente esticada pela gravidade de Júpiter e das outras luas, gerando o calor interior que alimenta esses vulcões. A lua Europa, acredite ou não, é dos poucos corpos celestes do Sistema Solar que é candidata a abrigar vida. Sob uma fina crosta de gelo, satélites e medições de campo magnético indicam um oceano salgado global, com volume possivelmente maior que todos os oceanos terrestres juntos. Lá também foram localizadas rachaduras e listras escuras, que sugerem o movimento das placas de gelo, semelhantes às placas tectônicas da Terra. E, por fim, como eu já disse para vocês, realmente a lua Europa pode abrigar vida, pois, onde há água líquida, energia que é provinda da flexão de maré e nutrientes, a vida, teoricamente, pode surgir. A lua Calisto é coberta por milhares de crateras de todos os tamanhos, algumas com centenas de quilômetros de diâmetro. Sua crosta gelada não mostra sinais de atividade tectônica ou vulcanismo recentes. Dessa maneira, a teoria mais preservada sobre o que pode ter causado essas enormes crateras é a história de bombardeios de asteroides do Sistema Solar primitivo, ou seja, há milhões e milhões de anos atrás. Algumas medições de gravidade e magnetismo apontam que existe água líquida sob a crosta, mas muito mais profunda e isolada que em Europa. A última lua importante de Júpiter é Ganimedes. Ela possui cerca de 5.200 quilômetros de diâmetro, assim sendo maior que o próprio planeta Mercúrio. Acredite ou não, ela é o único satélite conhecido a gerar um campo magnético global, possivelmente devido a um pequeno núcleo metálico e uma convecção interna. Mas para comprovar isso, ainda é necessário fazer mais estudos. Dados recentes sugerem que, além de um oceano profundo, Ganimedes pode haver camadas de água salgada em diferentes profundidades sob o gelo. Cada uma dessas luas são como um mundo à parte, com características únicas que ensinam sobre geologia, oceanografia extraterrestre e a evolução do Sistema Solar. Ao explorar essas luas, abrimos portas para descobrir não só como Júpiter molda seu próprio sistema, mas também pistas sobre a habitabilidade além da Terra. Eu não sei se vocês sabem, mas por causa de seu tamanho, Júpiter tem uma influência gigantesca no Sistema Solar. Ele desempenha um papel fundamental na dinâmica e na história de todos os outros corpos que orbitam o Sol. Mas antes de falarmos sobre isso, eu tenho que te pedir que, por favor, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações, pois somente dessa maneira você vai receber os vídeos aqui do canal assim que eles forem postados, beleza? Muito obrigado! O gigante gasoso é responsável por desviar muitos objetos que viajariam em direção à parte interna do Sistema Solar. Quando um cometa ou asteroide passa perto dele, Júpiter pode capturá-lo temporariamente em órbita, reduzindo o risco de impacto contra planetas como a Terra. Ou, então, pode redirecionar os objetos para regiões externas ou até mesmo ejetá-lo para fora do Sistema Solar. Estima-se que, sem Júpiter, a Terra teria recebido mais colisões massivas ao longo de bilhões de anos, o que seriam cenários menos favoráveis ao surgimento e à manutenção da vida no planeta. Basicamente, Júpiter é muito mais do que um gigante gasoso colorido no céu noturno. Ele é o grande arquiteto das órbitas, o protetor cósmico que moldou nosso sistema solar e, em última instância, ajudou a proteger o berço da vida como conhecemos. Muito provavelmente, se não fosse esse planeta gigante, que está a milhões de quilômetros de distância da Terra, nós, seres humanos, não estaríamos aqui hoje. Se você não sabe, esse é o 8º vídeo de uma pequena série que estamos fazendo sobre o Sistema Solar e seus corpos celestes. E eu recomendo de verdade que você assista esses vídeos dessa playlist que está aparecendo agora para você aqui em cima, pois eles realmente estão muito bons e explicativos, beleza? Muito obrigado!
Sem mais, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e tchau!